Está escrito em Provérbios 21, versículo 16, o seguinte: O homem que se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Meu irmão, minha irmã, vivemos em uma era que se orgulha da velocidade. Tudo é muito rápido. A comunicação, as decisões, as relações e até mesmo a fé. As pessoas correm para todos os lados, mas muitas vezes sem saber para onde estão indo. Há movimento, mas falta direção. Há barulho, mas falta discernimento. Há aparência de vida, mas ausência de profundidade. E nesse ritmo alucinado, muitos têm se desviado, não por rebeldia explícita, mas por distração. E é exatamente sobre isso que fala Provérbios 21, 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Essas palavras são um alerta e ao mesmo tempo um convite para nós. Um alerta porque nos lembram que a vida sem entendimento é uma espécie de morte em movimento. E um convite porque nos chamam a despertar, a retornar o caminho da sabedoria, a voltar o coração para Deus, antes que o ruído do mundo abafe completamente a voz da alma. A nossa geração está cheia de movimento, mas vazia de sentido. Corremos tanto que esquecemos de pensar. Falamos tanto que esquecemos de ouvir. Produzimos tanto que esquecemos de sentir. Vivemos conectados com o mundo inteiro, mas desconectados de nós mesmos. E quando a alma se desconecta da verdade, ela adormece, mesmo de olhos abertos. E é sobre esse sono espiritual que o provérbio adverte. O desvio do entendimento é o início da morte interior. A vida moderna nos ensinou a sobreviver no automático. Acordamos, trabalhamos, cumprimos tarefas, respondemos mensagens, postamos sorrisos, mas quantos realmente vivem de forma consciente? Quantos param para perguntar para onde estou indo? Ou o que estou construindo? Ou o que realmente importa? O perigo não está apenas em se perder, mas em não perceber que está perdido. Há muitos caminhando entre os vivos, mas espiritualmente repousando entre os mortos. Mortos em esperança, mortos em fé, mortos em propósito. Deus nos criou para viver em entendimento, isto é, com consciência espiritual, com clareza de propósito, com discernimento sobre o que é essencial. Mas a pressa e a superficialidade desta geração têm nos empurrado para longe disso. O entendimento exige pausa, reflexão, escuta. E isso é tudo que o mundo moderno tenta eliminar. Nós vivemos cercados por estímulos que competem pela nossa atenção. São opiniões, comparações, cobranças. Tudo nos leva a reagir e quase nada nos leva a refletir. E o resultado é uma geração cansada, dispersa, ansiosa, espiritualmente desidratada. Há um sono mais perigoso que o do corpo, é o sono da alma. É quando a pessoa deixa de sentir o peso da eternidade, de perceber a voz de Deus, de discernir o que realmente vale. É quando a rotina se torna um labirinto e a fé apenas um hábito. É quando se vai à igreja, mas o coração está distante. É quando se fala de Deus, mas não se ouve mais a sua voz. É o descanso enganoso da alma que se desviou do entendimento, do discernimento. E é esse repouso, essa falsa paz, que o Provérbios de hoje chama de congregação dos mortos. A congregação dos mortos não é um lugar físico, mas um estado espiritual. É o lugar da indiferença, onde o coração já não se move diante da presença de Deus. É o lugar da apatia, onde o pecado já não causa arrependimento e a palavra já não provoca transformação. É o lugar onde se confunde conforto com conformismo e tranquilidade com desistência. Quantos estão ali sem perceber? Quantos se desviaram do caminho da sabedoria simplesmente por se deixarem levar pelo fluxo do mundo? Mas o amor de Deus não se cala diante de um desvio. Ele fala, ele desperta, ele sacode a alma que adormeceu.
Talvez este seja o momento em que o Espírito Santo esteja lhe chamando para acordar, porque o desvio começa com um pequeno passo, uma negligência aqui, uma distração ali. É um afastamento tão sutil que nem percebemos. Primeiro, a oração diminui, depois a sensibilidade se apaga, o coração esfria e quando nos damos conta, estamos distantes, cansados, perdidos, sem entender como chegamos até ali. Deus, porém, é o Deus dos recomeços. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. E todo aquele que se volta para Ele encontra vida. O entendimento espiritual é o antídoto contra a morte interior. É Ele que reacende a chama da fé, que nos faz enxergar além do superficial, que nos devolve o propósito. O mundo pode oferecer distrações, mas Deus oferece direção. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez hoje, ao ouvir essas palavras, o seu coração possa despertar, que você se levante, que volte a caminhar com entendimento, que troque a pressa pela presença, a distração pela devoção, o barulho pela comunhão, e que ao fazer isso, você descubra que o verdadeiro repouso não está na congregação dos mortos, mas no colo do Deus vivo. E lembre-se, o homem que se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.